Olá, eu sou Alan de Jaque. E eu sou Jaque de Alan. Estamos de volta agora para falar sobre... De novo. Dizia que ele nunca sabe, velho. Vai, fala. Não, toda hora ele me pergunta, ele sempre começa e eu que tenho que falar o tema. Eu fico esperando ele falar o tema, já que ele dá início, né, à live. Ela deixa eu preparar tudo, aí chega de última hora e não sabe nada para ele. E ele. ele quer que eu complemente simplesmente tudo, né? Tá bom. E fica me perguntando os desafios do casamento. Lembrou! Nós vamos falar sobre os desafios do casamento. Tem muitos desafios para serem vencidos no casal, né? Entre o casal. Um deles, nós falamos em 10 tópicos aí, que é a questão financeira. Vocês podem voltar e rebombinar aí e olhar que foram muitos tópicos falando muito sobre a vida financeira, que é uma coisa que pode causar muitos problemas no casamento. Hoje a gente vai falar sobre a convivência, porque quando se casa, é o primeiro desafio, né? A gente acreditou que seja o primeiro desafio que se encontra. Primeiro porque surgem de diferentes origens, o esposo e a esposa. Né? Eu, quando casei com o Jaque, por exemplo, eu venho de uma criação, Jaque vem de uma criação diferente da minha, e isso, quando junta, não é igual no namoro. No namoro a gente não descobre essas coisas, os defeitos que a esposa tem. Quando casa, meu irmão, é que você vê o problema. Então, você tem que começar a aprender a conviver com o seu parceiro, a sua parceira, que não é uma coisa fácil. E quando a esposa, coitada, fica ali querendo ver no marido o seu pai, o amor, o carinho, o cuidado, não é? Os afazeres. Quer ver no seu? Não entendi. Repete aí. Sua esposa. Às vezes a esposa tem lá, quer o marido igual o pai dela. Deseja. Mas dizem que a esposa deseja que o marido seja o mais próximo possível. Meu pai fazia o café, lavava os pratos, ajudava minha mãe em tudo. Agora imagine uma coisa dessa. Vamos mudar de tema? Hein? Vamos mudar de tema? Tá bom. Mas é verdade isso aí. E também o marido também espera que a esposa, né, seja igual a mãe dele também, que faça tudo em casa, dê tudo pronto nas mãos. Aí rachou. Eu estava distraído aqui. Você falando, eu distraído, mexendo na tela aqui. Agora também você me paga. Pois é. E aí essa diferença quando você casa, que a esposa não vai igual a sua mãe, não quer fazer as coisas. O marido não é igual o sogro, né? É igual o pai da esposa. Isso causa conflitos. Isso é. Se as pessoas são assim, do modo que a gente está falando. Porque podem ter, né? E existe, é claro, situações diferentes do que a gente está colocando aqui. Uhum. E a gente está aqui também, aproveitando, Luma está fazendo a filmagem aqui, como é que a gente faz a live, porque mexe em tanto botão, clica numa coisa, clica em outra, olha uma coisa, e isso tira a atenção da gente, e a Luma está filmando desde o início para mostrar. Vem aqui, filha, aparece aqui, o pessoal vê, nossa filha querida, Luma Maria, daí, ó, nossa filha super obediente. Obrigado, filha, por ajudar a gente aí. Jaqueline, essa diferente origem, a gente passou por esse problema, a gente sofreu com isso. Sim, claro. Você pode citar um exemplo? Meu Deus, tu quer? Sim. Deixa eu ver. Uma das grandes coisas assim que eu senti foi realmente a tua bagunça, eu acho. Eu sou bagunceiro. Tu era muito. Para te colocar no eixo deu muito trabalho. Eu acho e porque realmente tu veio de uma família onde tu tinha tudo nas mãos. Então, para mim isso era muito difícil. Eu era muito independente, então foi difícil. E por incrível que pareça, apesar de eu ser bagunceiro, o meu dilema é pegar a toalha molhada que ela deixa na cama e carregar no quarto. Não mais. Até que melhorou. Isso não foi a vida toda, não. Você fala disso, mas não foi a vida toda, não. Não foi a vida toda, não? Foi? Não. Tá bom. Mas a gente já ouviu falar de casais que já separaram
devido à maneira de usar a bisnaga da pasta. Causou um conflito, a gente já ouviu essa história, e separou o casal, porque um enrolava de um jeito, outro não gostava, que foi criado de outro jeito e causou um problema. Imaginem quantos conflitos, quantas diferenças não existem em um casal, e quando casa que vai para o mesmo teto, que a pessoa começa a descobrir essas coisas que não via antes. Então, se a pessoa não estiver preparada para mudar, para aceitar a vida a dois, é um conflito e tanto, não é? E aí começam muitas discussões, brigas. Se a gente não tiver até sem sentido, né? Sabedoria para lidar e para conversar, e saber, de novo eu vou falar, saber conversar com o outro, a coisa fica muito difícil e toma uma proporção enorme, porque imagine se nesse início, que deveria, e a gente estava até conversando nesses dias sobre esse assunto da convivência no início, o que, é que seria tão ruim. E eu analisando hoje como são os casamentos, quando a gente faz, né, toda aquela cerimônia lindíssima, com cerimonialista, igreja, aquele conto de fadas. Então, a gente imagina o quê? Que o casamento será um conto de fadas. E aí, imagine você começar o seu casamento, né, os primeiros meses, primeiro ano, segundo ano, ser de muito conflito. Então, às vezes, não tem casamento que suporte, ou pessoas que suportem uma situação dessa. Então, por isso que a gente tem que analisar bastante, ter muita sabedoria e procurar ser o mais, como é que fala? Compatível? E tentar equilibrar as coisas mesmo, tentar conversar, dialogar, para botar tudo no jeito, se ajeitar. Viver em comunhão, viver em comunhão. Viver em comunhão. Aline Júnior falou do seu cabelo aí, hein? Ah, foi? Foi, tá com o cabelo... Obrigada, amiga! Tá nos anos 60 isso aí, colocando Chanel aí. Falei com ela, não deixe cabelo assim, não deixe cabelo assim. Eu gosto do cabelo assim. Tô brincando. Ele quer que eu corte mais ainda. Eu falei, não sei se eu vou aguentar com isso, não. Esposa não é pai e esposa não é mãe, porque muita gente casa pensando que vai ter uma escrava, vai ter alguém igual a mãe que vai fazer tudo, entregar tudo nas mãos, e quando casa a realidade não é essa. Na verdade, você casa para aprender a viver a dois, a dividir as tarefas, a dividir a comunhão, a um ajudar o outro. Você não pode casar ou ter um casamento pensando em ser servido. Não é assim. Você tem que pensar em compartilhar, em dividir as tarefas, não sobrecarregar o seu parceiro, a sua parceira, não é? Sim. E fala. Eu já dizer, e não só dividir as tarefas domésticas, como você me falou aquele dia, né? Mas tem tantas outras coisas que a gente pode estar dividindo ali no nosso tempo, no nosso casamento, né? Porque são N tarefas, até mesmo nas finanças, como a gente falou, né? Um tem que estar ali ajudando o outro para os dois conseguirem alcançar os objetivos determinados pelo casal. E a questão de dividir tarefas, um não escravizar o outro, é necessário manter um diálogo sobre isso. O casamento tem que ser dialogado, tem que haver o diálogo, porque às vezes a esposa tem uma atitude, o marido não gosta, não fala nada e fica remoendo aquele mal-estar, né? Fecha a cara, fica zangado. Tem muito casal que vive assim. Quando tem um conflito, quando acontece uma coisa que um não gosta, a esposa não gosta, ou o esposo não gosta, se fecha. E isso causa um problema sério no casamento. O casamento tem que ter diálogo. Não gostou, aconteceu uma coisa que você não gostou, corrija logo. Converse, fale, olha, eu não gostei do que você falou. Não gostei de você ter agido assim. Isso eu não gosto disso. É a melhor coisa, porque com certeza seu esposo, sua esposa, ao ouvir isso, vai procurar corrigir. E isso pode até afundar o casamento ou levar a decisões assim trágicas, como histórias que eu já ouvi. Por exemplo, se o esposo ou a esposa toma alguma atitude ou faz alguma coisa que o outro não gostou, ou que eles tinham conversado, ou pensou que a situação seria diferente, ou a atitude do outro seria outra, o que ele faz? Ele tenta fazer aquilo que o outro não gosta.
Por exemplo, se a Alain me chama atenção, né? Vamos dizer assim, de compras, né? Ah, vamos diminuir mais, a gente está comprando muito, vamos equilibrar as finanças. E aí ele faz uma coisa, né, que eu já tinha pedido, a gente já tinha conversado, e ele não toma aquela atitude. E aí o que é que eu vou fazer? Por raiva, né? E naquele momento de ira, eu vou lá, não, agora também ele vai me pagar, eu vou comprar isso aqui bem caro, eu vou fazer isso que ele não gosta, ou eu vou, né, sei lá o que ele não gosta que eu faça, eu vou fazer só para, como se fosse o troco, né? Pirraçar, dar o troco, porque ele não fez aquilo que eu quis. Então, assim, a gente tem que parar para pensar muito nas nossas atitudes dentro do nosso casamento. Porque aquilo que a gente faz, a gente não vai estar só prejudicando o outro, a gente vai estar prejudicando toda a nossa família. Sim, o casamento vai estar prejudicado, né? O cônjuge, o seu esposo, a sua esposa, é o seu melhor amigo. Coloque isso em sua cabeça também. Viveu junto, está morando junto, está dormindo junto, compartilhando tudo. Como é que fica o casal sem conversar um com o outro? Sem ver essas diferenças que não agradam e não dialogar, não procurar conversar para chegar em um consenso sobre isso. Você tem que entender que seu esposo, sua esposa é o seu melhor amigo, sua melhor amiga. Você pode conversar sobre todas as coisas, sobre qualquer tema, sobre qualquer situação. Um tem que tapar das coisas do outro. Se você começar a esconder coisas, tiver coisas escondidas, isso aí não dá certo. O casamento fica emperrado. O casamento fica faltando alguma coisa. O casamento, para dar certo, tem que ser compartilhado no diálogo, em tudo. Tem que ter confiança. Tem que ter partilha, a gente tem que saber partilhar a coisa com o outro, o nosso dia a dia, os nossos afazeres, né, as nossas amizades, tudo que a gente passa no nosso trabalho, a gente tem que estar ali partilhando com o outro, conversando, falando o que aconteceu, dos nossos sonhos, nossos objetivos, né, também falando tudo aquilo que nos desagradou, aquilo que a gente não fica contente e feliz, né, de uma forma, é claro que educada, amorosa, carinhosa. A gente tem que tentar fazer isso. E não apenas, né, aquela conversa mais, né, na hora da ira, na hora da raiva, a gente não deve fazer nesse momento. Sim, Jaque, muito bom, muito bom. Repetindo aqui, aprender a conviver com as diferenças. Olha, teve uma situação da gente, que a gente sempre conta quando vai palestrar em alguma igreja, que era a maneira como o Jaque falava comigo em algumas situações. E o jeito dela falar não me agradava, eu não gostava. E eu me sentia, eu ficava com raiva, não falava nada, né? Mas eu não gostava disso. Até o dia que eu resolvi falar. Foi, Jaque, eu não gosto do jeito que você fala. Olha, eu levei anos para poder resolver falar isso com o Jaque. E aí falei. E Jaque falou, não, eu não falo assim, não. Eu falei, fala, Jaque, não falo. E... Porque ele me achava, ó, a senhora dona da verdade. A mandona. Bonita caneca, né? Que a gente ganhou, até agradecer a Patrícia, nossa, minha cunhada. Nossa. É minha cunhada, é isso mesmo. Casar com o irmão de Jaque. Valeu, Paty, pelo presente. Senhor dono da verdade, senhora dona da verdade. Por isso, porque... Gera conflitos. Querer ser o dono da verdade gera muitos conflitos. E segundo o Jaque, e foi o que aconteceu depois que eu lhe falei que eu não gostava daquele jeito que você achava que você não falava assim. A gente já compartilhou isso em uma das lives, né? Que eu não percebi o jeito que eu falava. E justamente por isso é aquilo que eu falei, que às vezes quando a gente, né, pede alguma coisa ou tá ali que o outro não quer fazer, né, pela atitude que tomou. Então, eu era por causa do tom de voz, que eu não percebi, ele achava que era um jeito muito mandão, grosseiro, de pedir as coisas. Não era carinhoso. E por isso ele não fazia. Então, pronto, se ele não fazia, eu ficava muito chateada e eu provocava. E aí, pronto, era um horror. Chegava a afetar em outras áreas, porque a gente fica chateada com a pessoa, a gente não quer conversar, a gente não quer dar risada, e depois, né, para fazer as pazes, e demora e tal. E o casamento vive desses ajustes. São pequenos ajustes, pequenos diálogos que você faz
e que conserta todo o casamento, que melhora muita coisa. Já que o pessoal tá postando aqui, ó, alguns comentários, Yasmin Santana. Ah, Yasmin, um beijo. Ela foi estagiária lá na minha escola. Ah, tá. Que bom, fico muito feliz assim, com a participação de vocês. A gente faz essas lives, né? O pessoal sempre fala que estão assistindo, e a gente fica muito agradecido a Deus, porque a gente tem feito esse trabalho para ajudar realmente os casais, né? Que o nosso testemunho, tudo aquilo que a gente tem aprendido, né? Com a nossa convivência, com a palavra do Senhor, com tudo que Ele tem nos ajudado, é compartilhar com vocês. É só isso que a gente quer. Ajudar outros casais. Porque a gente pode ser feliz, sim. Júnior de Aline apareceu aqui também, dizendo que a Aline queria fazer tudo, eu acho que ele quis dizer isso, né? Mas aí ele falou com a Aline não, que... ele disse que a Aline queria que ele fizesse tudo. Queria que fizesse tudo? Não, você é minha esposa e não minha empregada. Acho que a Aline queria fazer tudo. Aí a Aline colocou aqui, verdade, ele falou isso. Mas eu gosto de te servir. Amor, Júnior Silva, olha, rapaz, que carinho. Quanta dedicação desses dois, casal lindo. Mas é assim, gente, casamento são os detalhes, pequenos detalhes. Não deixe passar, não durma, né, intrigado com seu esposo, com sua esposa por causa de uma coisa dessa, porque isso só vai criando sequelas, só vai criando mais malefícios para o casamento, rancores, que ficam difíceis de curar com o tempo. O melhor é sanar logo esse problema, dialogar e resolver logo. E uma das coisas que eu aprendi e que sempre, né, a gente conversou era tentar, né? Quem não consegue, que eu sei que é difícil às vezes, mas a gente tenta e a gente pede a Deus, né? Para Deus nos ajudar a quebrar isso, que é não dormir brigado. Não dormir zangado um com o outro, é fazer as pazes ali antes que o sol apareça. A Aline postou aqui, ó, falando que ela, na verdade, queria fazer tudo, queria pegar a toalha, queria fazer o café, queria fazer todas as coisas. Ele falou, não, você não é minha empregada. Júnior falou assim, a conversa que ela queria agradar, né? Isso, ela queria agradar. Agora no início também eu lembrei, viu? Que no início a gente morou um tempo na casa da mãe dele, esperando comprar nossa casa. E aí, todos os dias, ele é acostumado, né, a tomar café na casa da mãe, e aí eu levantava cedo, ia colocar a mesa, fazer o café. Ele não tomava café comigo. Me deixava e ia para casa da mãe dele. Falei, tá certo. Então, a partir de hoje, eu já não acordo mais cedo para fazer o café. Então, assim, eu ia brigar, ia me chatear, ia ficar todos os dias zangado e fazer uma guerra por causa disso. Então, até que o dia passou anos, não foi, amor? Foram muitos anos. Era uma vez ou outra que ele tomava café em casa, mas todos os dias ele ia para casa da mãe dele. Até porque o escritório era bem pertinho dela, né? E ela também gostava, né? Ela amava que o filhinho dela, o filhinho da mamãe, né, fosse tomar café. Que minha mãe me ama. Tudo na mão. E quando ele não ia, ela ainda ligava. Já que ela não veio, já botei aqui, o café tá aqui esperando. Tudo ajeitadinho pro filhinho. Eu digo, não, minha sogra, eu já fiz um cafezinho aqui para ele, ó. Mas hoje, né, já tem algum tempo, né? Um ano mais ou menos, 2 anos, que ele só estava tomando café em casa. Porque mudou o escritório, não está mais próximo da casa de minha mãe, o escritório mudou, né? Aí tive que mudar aí mudou tudo. Essa rotina. Gente, estamos indo a quase 20 minutos aí. Sim, eu só quero falar mais alguma coisa. A gente falando ali do início, né, da convivência, que é muito difícil. E eu e Alan, apesar da gente, né, dessa convivência, não foi assim a convivência que afetou tanto, a gente soube lidar com isso no início do nosso casamento. A gente conversava, a gente ria muito, a gente se dava muito bem. Né? Se dá. Se dá muito bem. Não, eu digo assim, pelo início, voltando no tempo, a gente se dá muito bem, né? A gente conversa muito, a gente dá muita risada junto, a gente sempre foi assim. Mas foi o quê? Já com uns 10 anos ou mais, sim. Acho que uns 10 anos de casados, que eu acho que a gente foi descobrir que a gente não conversava sobre tudo. E a gente foi perceber que por conta, né, da sinceridade, da gente não falar tanto do nosso relacionamento, daquilo, das nossas angústias mais profundas, a gente não conseguia se abrir com o outro.
Então, teve coisas assim que ele não conseguia falar comigo e que resolveria muita coisa daquele início. Sim, e que eu não entendia o porquê. Foi um momento eu me perguntava, turbulento, foi um momento muito difícil do nosso casamento. Verdade. Foi os primeiros, né? 1 ano e meio do nosso casamento. Foi muito, muito complicado. Então, e eu não compreendi o porquê. E só muitos anos depois, a gente vinha de uma viagem, foi que a gente conversou e ele me disse o porquê. Eu falei, meu Deus, e por que tu nunca me falou sobre isso? Mas, na verdade, o que faltou foi diálogo. E nem eu sabia o que estava passando, o que estava acontecendo, né? Devido à situação. Com a experiência que eu fui descobrir, eu agi de tal maneira por causa de tal situação, né? Tem isso aí também. Já que a gente vai encerrar aqui com esse versículo, leia aí. Melhor é serem 2 do que 1, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas, ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Eclesiastes 4:10. A importância do casal, a importância de andar em comunhão, um ajudando o outro. Olha que coisa linda o casamento. É lindo. Não é? Que coisa linda o casamento, quando os dois se dão bem mesmo, quando procura dialogar, quando procura resolver todas as situações, quando um vive para o outro, é muita felicidade. São companheiros mesmo, né? Isso é uma bênção, a amizade, tudo é uma bênção grande o casamento. E esse versículo, ele reflete também muito o amor, né? O amor do outro, porque está sempre ali, um apoiando, né? O apoio de um ao outro. E a gente nem fala quanto tempo a gente tem, né? De casamento. 16 anos de casamento. E antes de 16 de casamento, foram 10 anos de namoro. Tem bastante tempo. Junto. A gente é rodado, né? Já passamos por cada... Rodada eu não sou não. Não pode ser, mas eu não sou não. Mas já passamos por cada situação, cada conflito que a gente passou de casamento, mas graças a Deus a gente conseguiu resolver. Gente, aí até o próximo tópico que a gente vai ver aí de conflito do casamento. São inúmeros, né? Deus abençoe abundantemente a vida de vocês. Marido, não seja o dono da verdade, aceite a opinião da sua esposa. Também não seja a dona da verdade. Procurem dialogar mais, resolver os conflitos, porque tem muita coisa boa para acontecer na vida de vocês. Deus abençoe abundantemente a vida de vocês. Eu sou Alan de Jaque. E eu sou Jaque de Alan. E compartilhe os nossos vídeos. Compartilhe. Não precisa curtir, não. Só compartilhar para que alcance outras pessoas e que possa ajudar outros casamentos. Amamos vocês. Beijos. Fiquem com Deus. Merecia um beijo, né?